Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar do retorno de Júpiter para o signo de Peixes. Ele está no seu movimento retrógrado, como também o início da retrogradação de Marte em Gêmeos e Mercúrio entrando no signo de Escorpião. Também quero falar sobre o retorno de Saturno ao movimento direto e as eleições 2022 aqui, o segundo turno no Brasil. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender essas energias e melhor aplicá-las aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta desse tipo de assunto, de autoconhecimento, desenvolvimento interior, considere se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Aqui no canal você também vai encontrar uma playlist de meditações guiadas para o seu desenvolvimento, para a sua harmonização, ok? Se você gostaria de estudar astrologia ou tarô, aqui no Instituto nós temos tanto as aulas presenciais, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas se você mora em outra localidade, você pode acessar as aulas pela telinha do Google Meet. Inclusive, os atendimentos também podem ser feitos através de videoconferência. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do nosso site para você ver tudo que a gente oferece aqui no Instituto. E nós estamos no portal Ponto Encontro da nossa grande Cristina Barbato. Então, vou deixar o link aqui também do portal na descrição deste vídeo. Bom, vamos começar então pelo movimento retrógrado de Júpiter, que agora retorna para o signo de Peixes. Ele está transitando em Áries e no dia 28 de outubro até o dia 24 de novembro, ele fica retrógrado no signo de Peixes. Ele retorna, ou seja, ele já esteve ali, entrou em Áries e agora está retornando para Peixes. A gente pode entender a retrogradação como uma repescagem de assuntos que não foram muito bem desenvolvidos ou ainda não foram bem finalizados, ok? Vamos entender primeiro o que é Júpiter e o que é Peixes. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então ele traz uma energia de expansão. Ele consegue expandir tudo que ele toca, tá? Ele também rege leis, filosofia, assuntos internacionais, tudo isso é a regência de Júpiter. Peixes é o último signo do zodíaco, então ele fala de processos de finalização, de ciclos também, onde as energias começam a se dissolver para dar início a uma nova etapa no primeiro signo do zodíaco, que é Áries, ok? Então Peixes também fala de espiritualidade, de transcendência, ele tem essa energia de dissolução, né? Então fala de elevação, de transcendência, de espiritualidade. E o Júpiter que fala de crenças, né, de filosofia, voltando para Peixes, é interessante a gente reavaliar, já que uma retrogradação é uma retrospectiva, então nós reavaliarmos as nossas crenças, a nossa espiritualidade. Será que a sua espiritualidade está sendo proveitosa para você? Realmente está te levando para um bom lugar? Você está conseguindo se aperfeiçoar como pessoa, ser uma pessoa melhor dentro desse segmento? Se sim, você tem aplicado de uma forma consistente essa ideologia que você acredita, essa filosofia que você está envolvido? Então tudo isso entra em caráter de reavaliação. Será que aquilo que eu estou seguindo realmente está compatível com o que eu sou? Eu acredito realmente nisso, né? Ou então eu estou aplicando isso de uma forma verdadeira, de uma forma coerente na minha vida? Tudo isso entra em caráter de reavaliação. No que tange às nossas vidas coletivas, eu fico um pouco preocupada com esse retorno, porque o signo de Peixes, ele fala de dissolução, ele fala de finalização e ele também fala de caos. Então, como esse movimento retrógrado também pode trazer à tona o lado sombra de Peixes, que é justamente o caos e refugiados,
Então, isso também pode aumentar esse caos e aumentar a onda de refugiados pelo mundo. Então, isso é uma coisa que me preocupa, porém, como eu sempre gosto de ver o lado positivo das coisas, né? Estamos falando aqui de espiritualidade. Quem sabe não aparece uma pessoa que represente a espiritualidade no mundo ou em algum segmento, como também Júpiter fala de uma pessoa da lei, né? Alguém para intermediar isso daí e a gente conseguir chegar à paz no mundo nesse conflito, nessa guerra que a gente está observando. Porque o Peixes, na sua pior expressão, sim, fala de caos, mas na sua melhor expressão, fala de elevação espiritual e paz. Então, vamos torcer para o melhor. Uma outra análise que a gente pode fazer bem interessante aqui é que Júpiter é o planeta que rege a verdade. E Peixes, por ser um signo de água, na sua sombra, ele pode mentir, ele pode omitir, ele pode manipular. Então, quando Júpiter volta retroagindo em Peixes, ele começa a levantar um monte de coisa que muita gente estava querendo ocultar, inclusive corrupção, desvio, seja lá o que for, né? Então, tudo começa a vir à tona. Essas verdades vêm à tona para, em cima da luz da consciência, a gente conseguir redirecionar melhor. Entenda, gente, que para a gente colocar o trem nos trilhos, essa verdade tem que vir à tona. Para você organizar uma casa, limpar uma casa, você tem que levantar poeira. Então, esse caos que Peixes rege é o levantamento de muita coisa que precisa ser organizada para a gente abrir um novo ciclo de uma forma melhor. Então, a gente não pode ver esse caos como uma coisa negativa, mas como uma possibilidade de ressignificação. Agora eu quero falar de Mercúrio entrando no signo de Escorpião. Ele entra agora no dia 29 de outubro e fica até o dia 17 de novembro. Eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre a entrada de Sol e Vênus no signo de Escorpião, inclusive isso culminou aí com o eclipse, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição deste, caso você não tenha visto, porque a entrada de Mercúrio agora em Escorpião também vem fortalecer essa temporada escorpiana. Então, se torna mais intenso ainda tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Lembrando que a energia do eclipse, ela continua aí por uns 6 meses, então vale a pena. Se você não assistiu o vídeo, clica aí para assistir. Mas vamos lá. Mercúrio é o planeta que rege a mente objetiva, a mente racional, a nossa comunicação, a troca com os outros. Escorpião é um signo muito profundo, é um signo que rege o subconsciente, o inconsciente. Então percebe que esse é um momento muito interessante para a gente voltar a nossa inteligência, a nossa mente, para entender essas nossas questões mais profundas, mais subconscientes, parar de olhar para fora e voltar a olhar um pouquinho mais para dentro. Esse pode ser um período que as pessoas podem começar a se interessar um pouco mais pelo autoconhecimento, em buscar uma terapia, jogar luz em algum ponto ali que elas não estão conseguindo entender das suas vidas, se entender de uma forma mais profunda. Então, todo movimento que você fizer em prol desse autoconhecimento, em prol desse autoaprofundamento, é muito válido. Inclusive, eu indico bastante a meditação aqui, né, para você conseguir acessar camadas mais profundas da sua personalidade também. Esse é um momento muito interessante de silêncio. O escorpião é um signo muito mais observador do que falante. Então, pode ser um momento muito interessante para você observar mais, né? E quando for conversar, falar de coisas mais profundas. Você vê a sabedoria de uma pessoa quando ela começa a parar de falar de pessoas e começa a falar a respeito de ideias. Então, vale a pena você não gastar a sua comunicação com assuntos enfim, que não vai agregar valor à vida de ninguém, mas coisas profundas, coisas que realmente podem trazer um propósito transformador e positivo para as pessoas.
Inclusive é interessante a gente que trabalha dentro dessa área de autoconhecimento, é muito interessante ver assim, o Mercúrio se anunciando entrando em Escorpião e a quantidade de pessoas querendo fazer mapa kármico inclusive, né, que é um aspecto mais profundo. O mapa natal, ele vai acessar muito do seu consciente, das suas questões de personalidade. O mapa kármico, ele vai abrir a tampa do inconsciente ali e começar a trazer e mostrar o porquê que você passa por determinadas situações, né? Então, assim, é uma enxurrada de pessoas querendo fazer o mapa kármico e eu atribuo muito a essa entrada de Mercúrio em Escorpião, ou seja, as pessoas já pressentindo isso e já buscando esse entendimento. Uma outra coisa interessante de Escorpião é que ele rege morte e renascimento. Então, como o planeta das ideias, o planeta da mente, está entrando em Escorpião, isso significa que é importante um aprofundamento e uma avaliação a respeito dos seus pensamentos, a sua forma de pensar, os seus conceitos e observar aquilo que ainda serve para a sua evolução e aquilo que já não serve mais. Entenda que muitas das nossas prisões estão na nossa mente. E quando você mata um conceito, uma forma de pensar que já não está contribuindo para o seu crescimento, você se desenvolve muito mais rápido. Então, qual é o pensamento, o conceito, a opinião que de repente você precisa transformar ou você precisa eliminar de vez, ou seja, matar isso daí, né? Para que a sua evolução aconteça sem âncoras, ok? Então, permitir essa morte e renascimento a nível mental. E é claro que para você chegar nessa conclusão do que já está obsoleto, né, nas suas crenças, na sua visão de mundo, é importante um pouquinho de silêncio, de avaliação, de pesquisa, né? Então, vale a pena silenciar um pouquinho, observar um pouco mais e analisar ali no silêncio do seu eu interior o que precisa realmente ser ressignificado ainda. O escorpião também é um signo bastante estratégico e a estratégia escorpiana não está relacionada a uma visão muito lógica e objetiva, mas sim intuitiva. É um feeling, é um sentimento, é uma percepção extrasensorial que o escorpião tem, né? Então é por isso que quando você está conversando com uma pessoa escorpiana ou que tem um escorpião muito forte, primeiro, parece que ela está olhando dentro de você. Isso até incomoda muitas pessoas. Segundo, ela consegue ver para além do que você está falando. Então, ou seja, você pode estar falando uma coisa, mas ela consegue entender o móvel, o que está por trás dessa fala. Então, ou seja, ela consegue chegar na essência dessa informação. É por isso que Escorpião é um signo detetive, né? É muito difícil algo ficar escondido sob o foco e o olhar de um escorpião. Então ele tem essa estratégia que vem muito pela intuição e pelo feeling dele. Com o Mercúrio, que é um planeta que rege o aspecto mental, entrando em escorpião, esse é um ótimo momento para você observar, criar uma estratégia melhor para aquilo que você vem desenvolvendo, para os seus projetos, para aquilo que você quer conquistar. Agora, não pode ser uma estratégia única e específica racional, tá? É interessante que você coloque o seu sentimento, que você coloque a sua intuição nesse direcionamento. É claro que se você já tem uma vida espiritual profunda e rica, quando eu falo espiritual, gente, eu não estou falando de religião não, tá? Se você é uma pessoa que medita todo dia, você tem uma vida espiritual riquíssima, ok? Então você já tem esse canal intuitivo totalmente limpinho aí, você consegue conectar melhor essa intuição. Agora, se você não tem, aí realmente pode ficar um pouco mais difícil chegar nesse ponto mais profundo dessa estratégia escorpiana. Mas nada que a gente não possa desenvolver, né? Agora, uma coisa que nós precisamos ter cuidado com a entrada de Mercúrio em Escorpião, ainda mais as pessoas que já têm uma energia escorpiana muito forte ou que têm esse Mercúrio já em Escorpião no seu mapa natal, é a questão da intensidade. Escorpião é um signo muito intenso, né? E essa intensidade tende a ser direcionada aqui para a forma de falar. Então, como ele tem uma visão muito profunda, ele consegue enxergar onde ninguém está vendo. Só que na hora de falar, isso pode vir com muita intensidade, com muito poder, né? Com muito peso.
E Escorpião é um signo que rege o poder interno. É por isso que você vê os escorpianos, as escorpianas, muito firme no seu posicionamento, né? Quando esse signo está no seu positivo, obviamente. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com essa intensidade na forma de falar, porque se você tá falando para uma pessoa que é escorpiana ou que tem muita influência de escorpião no seu mapa, ok, ela também tem a mesma estrutura interna, ela vai receber aquela informação, beleza. Agora, se é uma pessoa mais sensível e você entra com essa intensidade toda, isso pode ofender, isso pode magoar, a pessoa pode entender de uma outra forma, né? Como até de uma forma um pouco mais agressiva. Então não é que você tenha que começar a mentir, né, para não machucar as pessoas nesse período, não é isso. Mas tentar colocar, eu sei que é difícil, né, mas tentar colocar as coisas que você pensa, as coisas que você vê, de uma forma mais doce, né? Eu sei que isso é muito difícil para o escorpião, porque ele é muito intenso, ele é muito direto ao ponto, mas aproveitar que Vênus também está no signo de escorpião e buscar essa doçura de Vênus, né, aí para essa comunicação. Vale o esforço. Bom, antes da gente seguir com o conteúdo desse vídeo, se você está curtindo, deixa um like aqui pra gente, isso é muito importante para o nosso canal, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ajuda a distribuir para outras pessoas também. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, porque é importante a gente entender as energias desse momento, até para a gente se colocar num bom fluxo e ter sucesso na vida, né? Então, compartilha, dá o seu like e vamos que vamos seguir. Mas vamos falar agora do início do movimento retrógrado de Marte em Gêmeos, que começa agora no dia 30 de outubro e vai até 12 de janeiro. É um período longo de retrogradação de Marte. Marte é o planeta que fala da iniciativa, do empreendedorismo, abertura de novos caminhos, como também é uma energia bastante bélica, né? Rege a guerra, rege essa agressividade, essa dominação. E o movimento retrógrado, isso significa o quê? Se ele fala de novos caminhos, de atitude, e o movimento retrógrado é uma reavaliação, é uma recapitulação, ou seja, é como se a energia começasse a voltar para trás, né? Então dá marcha ré. Percebe que não é um momento muito interessante para você iniciar algo se a energia está recapitulando, está revisando, ou seja, está voltando para o passado, ao invés de ir para o futuro? Então não é um bom período se você tem coisas importantes, como por exemplo, o lançamento de um projeto, o início de algum empreendimento, né? Coisas mais importantes para fazer em qualquer área da vida, eu estou falando aqui do trabalho, mas qualquer área da vida, seria interessante se você pode esperar até ali o janeiro, tá? O mês de janeiro, aí a partir do dia 13 de janeiro tá legal. Mas até lá não é tão interessante. Então, o que é legal para você fazer nesse período de retrogradação? Reavaliar as suas atitudes. Então, será que você está agindo realmente de uma forma positiva, de uma forma harmônica, né, propiciando o seu crescimento e o crescimento dos demais? Então, uma reavaliação é importante. Inclusive, está retroagindo em Gêmeos, que é um signo de comunicação e troca com os outros. Então, isso precisa ser reavaliado. Se você falou alguma coisa que você se arrepende, nesse movimento retrógrado de Marte, vale a pena você ter a iniciativa de entrar em contato com a pessoa ou com o grupo, né, que você falou aquilo e refazer, né, e ter a oportunidade ali de redirecionar aquela informação. Se você já está com algum projeto em andamento, esse é um momento muito interessante para você revisar se a sua estratégia de ação realmente está legal e se a sua comunicação com o seu público também está legal. Agora, observando essa posição de uma perspectiva macro, ou seja, nas nossas vidas coletivas, é natural que atitudes, né, até de governo, seja lá o que for, né, atitudes venham à tona trazendo alguma revelação. Então, ou seja, atitudes Marte, né, do passado, Marte retrógrado, vem agora no presente trazendo para a informação para as pessoas. A informação é Gêmeos. Então, coisas mal feitas lá atrás
vem a público para ser melhor redirecionado. Então, como eu falei no início do vídeo, gente, esse caos que acontece não é ruim, tá? É muito mais para ajudar a gente agora a colocar o trem nos trilhos e fazer a coisa de uma forma correta. Então, as informações que vão vindo à tona no noticiário, nas redes sociais, seja onde for, né? É importante a gente escutar com carinho, né? Até com uma visão um pouco imparcial para melhor direcionar tudo isso. E com relação à guerra, o Marte é o planeta que rege a guerra. A gente observa, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? Pode ser realmente muito difícil o avançar das tropas num cenário de inverno ali naquela região que neva bastante. Não deve ser muito simples você mobilizar todo um exército e tanques de guerra e tudo mais na neve e no frio intenso. Então, realmente faz sentido esse Marte retroagindo aí, né? E isso vai ficar até janeiro. Vamos ver como é que isso daí vai se desenvolver. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero trazer aqui um assunto muito importante, que são as eleições agora de segundo turno aqui no Brasil. Eu gravei um vídeo falando do retorno de Saturno ao movimento direto e em Aquário. Por que essa associação do movimento de Saturno tem a ver com política? Porque Saturno rege a política, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre o retorno de Saturno direto em Aquário, vou deixar o link aqui na descrição para você. Mas eu queria trazer agora uma observação kármica. Eu sou astróloga kármica, então eu acho interessante essa reflexão no final desse vídeo. O karma nada mais é do que a lei de causa e efeito, ação e reação. Se eu dou um murro numa parede, é claro que tem uma força contra a parede, mas tem a força, né? A intensidade da parede também contra a minha mão. Então, é a lei de ação e reação. Todas as leis místicas então, estão embasadas nas leis da física. Logo, karmicamente falando, tudo aquilo que eu vibro a nível de pensamento, sentimento e ação, isso vai trazer uma frequência vibratória, uma forma pensamento, isso vai impactar o meio, de alguma maneira, e essa energia impactada vai voltar para mim, ação e reação. Se eu tenho pensamentos positivos, estou vibrando emocionalmente de uma maneira legal e estou entregando no meio coisas que agregam valor a essa sociedade, legal, beleza. O que eu vou receber de volta é uma energia muito positiva, que a gente chama de karma positivo, tá? Agora, se é o contrário, se eu estou vibrando de uma forma negativa e eu estou entregando uma energia ruim no meio, eu vou receber de volta o karma negativo. E isso vai ficar reverberando na minha vida até eu conseguir curar. Então, nós criamos a nossa realidade com o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa ação. Nós não somos vítimas de nada. Esse é o primeiro ponto. Nós temos o karma individual e o karma coletivo. Olha, o que é o karma individual? Quando apenas eu gerei aquela frequência vibratória, né, aquela vibração, e isso voltou para mim, de uma forma individual. Agora, se eu estou inserida num coletivo onde todo mundo está vibrando como eu, vamos supor, de uma forma negativa e colocando isso e alimentando isso no inconsciente coletivo, percebe que com a nossa postura individual nós estamos alimentando essa forma de pensamento. Nós somos uma célula dentro desse corpo da humanidade. Então, nós estamos alimentando esse inconsciente coletivo o tempo todo com o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa ação. Logo, se você tem numa nação, por exemplo, muitas pessoas que vibram na intolerância, ou seja, eu não tolero ninguém que pensa diferente de mim. E aí vem os cortes de relacionamento, vem as guerras dentro de casa, vem as brigas entre amigos, entre pessoas que antes se queriam muito bem e agora, justamente por terem uma perspectiva diferente, uma visão de mundo diferente, uma opinião diferente, essas pessoas começam a entrar em guerra, a se degladiar e muitas relações construídas em
há tanto tempo começam a se romper. É muito triste ver esse tipo de situação acontecendo, mas perceba que essa intolerância alimenta a intolerância num sentido macro. Quando a gente olha para os regimes totalitários, ou seja, ditadores, é exatamente assim que funciona. Se você não aceita a minha opinião, eu calo a sua boca, eu elimino você ali dessa estrutura. Então, muito cuidado, porque nós estamos reproduzindo, enquanto sociedade, as ditaduras do mundo com a nossa intolerância. Então, vamos colocar a mão na consciência, porque quando você age desse jeito, você não tem autoridade moral para exigir que um político se coloque de uma forma diplomática, se você mesmo não está se colocando assim na sua própria vida. Então, com que autoridade, com que moral você vai conseguir exigir isso de uma figura pública? Lembrando que as figuras públicas, elas saem do povo. Não existe um governo corrupto com uma sociedade ilibada, né, superética, como também o oposto não é verdadeiro. O governante é sempre uma representação do que é o povo, tá? Então não adianta cobrar lá de cima se na nossa vida privada nós não estamos agindo dessa forma. Então vamos começar a trabalhar um pouco mais a tolerância no nosso dia a dia, na nossa comunicação. Você sabe que está vibrando no fanatismo quando você não tolera nem conversar com uma pessoa que pensa diferente de você e já corta a relação. Isso é fanatismo. Então, vamos baixar a guarda. Essa guerra que acontece aqui dentro das casas, a guerra que está acontecendo na Ucrânia e em tantas outras partes do mundo é um reflexo das nossas guerras internas. Então vamos curar a célula para ver se o corpo da humanidade consegue se recuperar de uma vez por todas. Nós somos responsáveis pela guerra. Quando a gente alimenta essa energia e fica jogando o tempo inteiro no nosso meio. E nós somos responsáveis pela paz. Quando nós criamos relações de concórdia, de harmonia, de paz, de entendimento, você chegar para uma pessoa que pensa diferente de você, falar, mas por que você pensa desse jeito? Vamos conversar sobre isso em paz? Deixa eu entender o que faz você ter essa linha de pensamento. Então, dentro da fraternidade, dentro do amor, dentro dessa coerência, nós vamos conseguir chegar num lugar melhor. Mas é só dessa forma. Então eu deixo essa reflexão para você com muito carinho. Eu espero que nós um dia, enquanto sociedade, que nós consigamos chegar nesse lugar de equilíbrio, porque é só assim que a gente vai conseguir ter um governo realmente equilibrado nesse país. Então, deixo aqui a minha reflexão e que nós tenhamos uma boa eleição, muita sabedoria, muita consciência. Eu não estou aqui para indicar voto de forma nenhuma, eu respeito a sua posição, mesmo que possa ser contrária à minha, mas eu respeito o seu direito de decidir e te amo da mesma forma, mesmo pensando diferente, ok? Então, vamos tentar levar essa vibração para essas eleições e que nós tenhamos um bom final de semana, um bom domingo de votação e que seja eleito o que for melhor para o nosso país. Um forte abraço para você e nós nos vemos no próximo vídeo. Na semana que vem, provavelmente eu não devo soltar vídeo, tá, gente? Porque eu vou ter que fazer uma viagem, mas na outra semana é garantido da gente estar aqui de novo. Um beijo grande, um forte abraço e até lá. Namastê.